CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. 50 anos a contribuir para o rumo das políticas públicas e a estimular o debate de temáticas decisivas para o setor agrícola e florestal. O biometano é uma molécula constituída por carbono e hidrogênio, tanto CH4, exatamente igual à molécula que existe no gás natural. Significa que nós temos um potencial de produzir um gás nosso, um gás endógeno, tanto nacional, pode substituir as importações de gás natural. O metano pode ter duas formas, pode vir de origem fóssil através do gás natural e é importado, ou pode ser produzido de origem renovável a partir dos resíduos orgânicos que têm abundância no nosso país, e em particular na agricultura, na agroindústria. De facto, o Governo, quando o ano passado publicou o plano de ação do biometano, procurou incentivar que fosse valorizado essa quantidade de resíduos que são gerados na nossa atividade agrícola, portanto, e agroindustrial, e que esses resíduos pudessem ser utilizados através de digestão anaeróbia para a produção, primeiro, de biogás. Aliás, portanto, é muito importante esta relação entre biogás e biometano. E qual a diferença entre eles? Bem, o biogás é o gás que se obtém a partir da digestão anaeróbia de resíduos orgânicos, seja o estrume das vacas, seja as palhas de cereais, sejam resíduos e efluentes das indústrias, agroindústrias, do azeite, tudo isso gera resíduos orgânicos que é possível, portanto, serem misturados em codigestão e produzirem, portanto, biogás nos chamados digestores anaeróbios. O biogás é constituído por metano, já cerca de 55%, e por CO2, cerca de 40%. Ou seja, é uma mistura entre dois gases, entre já o metano e o CO2. Se esse gás for purificado por uma tecnologia que é simples e é comercial, portanto, o CO2, o dióxido de carbono, é removido desse gás e ficamos com o metano, portanto, já com uma concentração elevada, acima de 90%, e que é idêntica, portanto, à composição do gás natural e pode ser diretamente injetado, por exemplo, na rede de gás natural, substituindo, tanto o gás natural fóssil. Qual é a outra vantagem do país produzir biogás e depois purificá-la a biometano? A vantagem é a seguinte, é que valorizar resíduos orgânicos em digestores anaeróbios produzindo biogás, estamos a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Estamos a obter um produto que é valorizado energeticamente, que é o biogás, depois é biometano, portanto é utilizado tanto do ponto de vista de energia para a nossa atividade económica em Portugal, e em segundo lugar, o digerido que se obtém no final da produção do biogás, portanto obtém-se um digerido que é retirado dos digestores anaeróbios, constituído de uma fração sólida e líquida. Esse digerido é rico em nutrientes, nomeadamente em azoto, em fósforo e potássio, o que significa que esse digerido pode ser utilizado para valorização orgânica. Temos o melhor dos dois mundos, damos uma utilização tanto aos nossos resíduos e produzimos quer energia, biogás, e produzimos digerido como componente diretamente aplicável na agricultura. Tudo isto que estive a referir até agora, tanto está enquadrado numa estratégia, uma estratégia europeia que surgiu a seguir ao início da guerra na Ucrânia, em que a União Europeia, que dependia fortemente de importações de gás natural vindo da Rússia, entendeu que precisava de ter uma estratégia tanto energética, tanto autónoma, tanto independente e deixar de depender das importações de gás natural da Rússia. E para isso publicou logo poucos meses depois do início da guerra uma estratégia europeia chamada REPowerEU, com o objetivo de que até 2030 todos os Estados-membros da União
teriam que contribuir para que a União Europeia chegasse a 2030 com uma produção de 35 bilhões de metros cúbicos de biometano. Isto com o objetivo de podermos, tanto, deixar de depender das importações de gás natural da Rússia. Ora, para o caso de Portugal, isto significa que a nossa contribuição está inserida, tanto está inserida no plano de ação do biometano, publicado, como eu disse, pelo Governo no ano passado, e significa que temos que chegar até 2030, no mínimo, com 2,7 terawatt-hora de biometano produzido, quando neste momento estamos a partir do zero. Portanto, não temos ainda unidades de produção de biometano, portanto, e o plano surgiu exatamente para isso. Primeiro, criar um mercado de biometano em Portugal e depois escalar esse mercado de forma a que tenhamos uma nova fonte de energia endógena do país e não dependêssemos de importações. Só para dar uma ideia do que é que significa 2,7 terawatts-hora de biometano até 2030, significa construirmos pelo menos 30 instalações industriais com digestores anaeróbios de produção de biogás e depois com purificação a biometano de cerca de 1000 metros cúbicos de hora de biometano produzido em cada uma dessas instalações. Para isso, fomos avaliar, tanto quando estivemos a preparar o plano de ação do biometano para o Governo, fomos avaliar que resíduos agrícolas, que resíduos orgânicos, tanto nós tínhamos em Portugal para poderem contribuir para este plano de ação. E, de facto, o que o plano de ação mostra, de forma muito clara, é que sem os resíduos agrícolas, sem os resíduos agroindustriais, sem os contributos dos efluentes e resíduos das agropecuárias, não é possível, nem de perto nem de longe, atingir a nossa meta dos 2,7 terawatts-hora até 2030. Daí a importância da mobilização dos agricultores, dos proprietários de explorações, tanto agroindustriais e agrícolas, para este desígnio que temos de tornar o país mais renovável, mais verde, mais descarbonizado em termos de atividade económica, porque vamos reduzir as importações de gás natural e substituí-lo por um gás que será nosso, que é o biometano. Quando às misturas de resíduos que poderemos utilizar para a produção de biogás, é muito importante realçar que nós podemos potenciar essa produção de biogás através de misturar, por exemplo, diferentes tipos de resíduos agroindustriais, agropecuários, etc. Por exemplo, dando exemplos, tanto fazer misturas de estrume de vacarias ou de outras, explorações de animais, com palhas de cereais ou com, por exemplo, restos da indústria cervejeira. Portanto, isso permite potenciar, fazendo um processo chamado codigestão, portanto, em que todos estes materiais distintos são codigeridos, portanto, e aumenta o volume de produção de biogás. Isso é importante porque permite dar dimensão económica às unidades de digestão anaeróbia. Aliás, nós sabemos que o capex de uma unidade de digestão anaeróbia varia consoante a sua dimensão. Portanto, o investimento é muito maior proporcionalmente numa pequena unidade de digestão anaeróbica que só produza, por exemplo, 250 metros cúbicos hora de biogás, do que se essa unidade de digestão anaeróbia possuir uma dimensão 4 vezes superior, por exemplo, de produzir 1000 metros cúbicos hora de biogás. Portanto, a rentabilidade é completamente diferente, o investimento diminui bastante para unidades de maior dimensão. De seguida, é importante também realçar que o plano de ação do biometano vai, portanto, procurar monitorizar e acompanhar, portanto, a implementação do mesmo através de uma série de medidas legislativas que irão ser discutidas em grupos de trabalho, portanto, em 3 níveis. Um dos níveis tem a ver com a simplificação do procedimento regulatório, portanto, a nível
da simplificação do licenciamento de novas unidades de produção de biometano, a partir de diferentes tipos de resíduos. Portanto, nós sabemos que nós temos, tanto em Portugal, diferentes tipos de legislações ambientais, industriais, etc. E necessitamos de harmonizar e compatibilizar tudo isto numa autêntica via verde de licenciamento de novas unidades industriais. Um outro assunto que irá ser objeto de trabalho será, e que tem muito a ver com a agricultura e com os agricultores, é a possibilidade de os digeridos das unidades de digestão anaeróbia poderem ser utilizados como fertilizantes agrícolas, portanto, e removendo alguns obstáculos que temos a nível de legislação nacional, portanto, relacionados com essa utilização. Um terceiro aspecto tem a ver com os incentivos e metas. É absolutamente relevante que no âmbito do plano de ação do biometano, portanto, o Governo vai preparar um conjunto de incentivos, tanto desde analisar a possibilidade de dar tanto incentivos, tanto remuneratórios ao investimento, portanto, em novas unidades de digestão anaeróbia, de produção de biogás, também procurar incentivar a injeção do biometano, portanto, nas redes públicas de gás, portanto, quer através de um mandato obrigatório de uma incorporação mínima de biometano, tanto dentro da rede pública de gás, tanto ou através de outro mecanismo. Portanto, isso são, tanto objetivos que vão promover tanto o mercado do biogás, tanto para biometano. Aliás, gostava de, neste ponto, precisar o seguinte: não temos um mercado de biometano, mas temos um mercado de biogás. Temos um mercado de biogás que até agora tem utilizado apenas tanto os resíduos, os chamados biorresíduos de conversão das frações orgânicas dos resíduos sólidos municipais ou das hectares, portanto, para a produção de biogás, só que essas unidades que existem em Portugal de produção de biogás utilizam-no para a produção de eletricidade e não para a produção de biometano. Ora bem, aquilo que o plano de ação do biometano pretende é, por um lado, essas unidades de biogás que já existem do lado dos biorresíduos, portanto, sejam reconvertidas, deixem de produzir eletricidade e passem a produzir biometano. Portanto, é uma forma de rapidamente, portanto, criarmos um mercado de biometano. Para isso, o que é que se pensa fazer? Portanto, não haverá, portanto, mais incentivos, portanto, à continuação dessa produção de eletricidade a partir de biogás, mas haverá sim incentivos à produção de biometano a partir de biogás. Isto é válido para todas quer para as unidades de biogás existentes, quer para as novas unidades de produção de biogás que vierem a surgir no país, e nomeadamente contamos que a parte principal será, com certeza, a partir dos resíduos da agroindústria e agrícolas, que esperamos poder ver a luz do dia até 2030, porque são esses um aspecto fundamental da produção, da criação e o escalar deste mercado de biometano em Portugal. Os agricultores têm que, idealmente, os agricultores devem se associar, portanto, é importante que exista uma produção que seja minimamente relevante de resíduos, para que em parceria com entidades que estejam dispostas a instalar essas unidades possam, portanto, ter dimensão relevante para a produção economicamente viável de biogás, portanto, e depois de purificá-la a biometano. É importante para os agricultores olharem para a digestão anaeróbia como a melhor forma de valorizar os seus resíduos, portanto, e para isso, com certeza, vão existir incentivos, tanto para o investimento em unidades de digestão anaeróbia. De entre as atividades económicas que vão ser relevantes para o plano de ação do biometano, é claramente a atividade agropecuária, as vacarias, as instalações de aves, de porcos, etc., são todas elas muito relevantes para a geração de
de resíduos orgânicos, portanto, adequados para a produção de biogás. Obviamente que, considerando que esse biogás, portanto, depois terá que ser purificado a biometano, e esse biometano idealmente deve ser injetado na rede de gás natural, significa que, em termos de localização geográfica no país, é importante estabelecer locais geográficos, tanto das instalações de digestão anaeróbia, que não fiquem demasiado longe das redes de transporte ou redes de distribuição de gás natural no país. Isso pode requerer a necessidade de alguma concentração, instalações que recolham resíduos de unidades que podem estar mais ou menos distantes do local da produção do biogás. O Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o LNEG, está neste momento a produzir o chamado Atlas do Biometano. Portanto, estamos neste momento a identificar, tanto a mapear no país inteiro todas as principais, os locais, tanto com concentração, com produção de resíduos orgânicos, portanto, que são adequados para a produção de biogás e biometano. Estamos a cruzar a informação, portanto, com as redes, a rede de gás natural, seja de transporte, seja de distribuição, outros parâmetros que são absolutamente essenciais, e até ao final do ano iremos publicar o Atlas do biometano, o que significa que será um instrumento, uma ferramenta muito útil para todos os investidores nesta área, dentro da cadeia de valor, desde o lado agrícola e agroindustrial à parte dos produtores de gás e dos distribuidores de gás. Outra questão muito importante para os produtores, portanto, de biogás, é quem onera, portanto, ou seja, quem irá investir na interligação entre o biometano produzido a partir das unidades de gestão anaeróbia e a rede de gás natural. Muitas vezes a rede de gás natural não passa ao lado das explorações, tanto agropecuárias ou agrícolas, portanto, e é necessário, portanto, fazer um investimento numa rede de interconexão e de transporte do biometano até à entrada na rede de distribuição de gás natural. Atualmente a legislação diz que está do lado dos produtores, portanto, esse investimento, mas, portanto, é objetivo do Plano de Ação do Biometano estudar uma nova forma de repartição de custos para que os distribuidores possam também, ou seja, do lado da energia, a energia possa também suportar uma parte deste investimento e não fica assim apenas do lado dos produtores de biogás. Queria aproveitar para deixar uma mensagem de apoio a todos os investidores e agricultores e agroindustriais que queiram investir em unidades de biogás, que o LNEG e o Laboratório Colaborativo das Biorrefinarias, o BioRef, possuem laboratórios, portanto, e pessoal técnico qualificado para poderem rapidamente fazer ensaios de diferentes misturas de resíduos orgânicos que estejam a equacionar, portanto, e que estejam disponíveis na vossa instalação industrial ou agrícola e que precisem de saber qual é o potencial efetivo de produção de biogás a partir desses resíduos orgânicos. Para terminar, eu gostava de deixar uma mensagem da importância de criarmos o mercado de biogás, portanto, e biometano em Portugal, até porque somos o último país da Europa que o faz. Portanto, todos os outros países da Europa já há muito tempo iniciaram este processo de valorização dos seus resíduos orgânicos em unidades de gestão anaeróbia para a produção de biogás. A França, por exemplo, liga 3 unidades de biometano por semana à sua rede de gás natural. A Holanda, a Dinamarca possuem programas extensíssimos de unidades de biogás e biometano. Até a Espanha, que também estava mais atrasada, já neste momento já está com uma dinâmica bastante grande, o que faz com que Portugal precisa urgentemente de descolar da cauda dos países europeus nesta área. Portanto, isto é um gás que é renovável, é um gás que é nosso, portanto, vamos diminuir importações, vamos descarbonizar o país, portanto, e torná-lo mais verde, portanto, e mais limpo, portanto, é uma solução que interessa a todos.